Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa 13ª aula, né, do nosso pior curso de algoritmos e programação de computadores do universo. Então, hoje a gente vai ver caracteres e strings em C, né? Hoje a gente vai ter um tratamento mais abrangente aqui de manipulação de caracteres e strings. Como que eu guardo um texto, né, vários caracteres na memória, né? A gente vai ver que a gente vai usar um array. A gente vai ver que esse array ele vai ter que ter uma característica especial nele. Na verdade, não é que o array tem uma característica especial, mas sim o valor que a gente vai ter que colocar nele e que isso, as funções que a gente lida com o string na linguagem C vão fazer isso automático para a gente. Mas a gente precisa saber como funciona. Já vou explicar, tá? Muito bem. A gente vai começar com um tratamento falando de caracteres, de diversas funções que a gente pode usar para manipular caractere. Por exemplo, um caractere transformar, entre aspas, um caractere minúsculo num caractere maiúsculo, ou vice-versa, né? Depois a gente vai falar das strings, como elas funcionam, e como fazer entrada de string, como fazer saída de string. A gente já sabe dar um printf, né, numa string, mas como que eu coloco uma string dentro daquela string de formatação, né? Então a gente vai ver isso hoje, tá bom? Tem bastante exemplo, eu vou tentar dar uma acelerada em alguns deles, principalmente nesses de funções para manipulação de caracteres, porque senão fica muito cansativo, tá? Aí vocês vão dar uma olhada nas funções e fica meio como exercício para vocês entenderem essas funções para manipular caractere, tá? E a gente foca mais nas strings. Muito bem, eu tenho aqui todos os exemplos já abertos, vocês vão ver que tem um monte de arquivo aqui. E vamos lá. Bem, vocês já sabem que quando a gente quer declarar uma variável que armazena um caractere, o tipo dessa variável é char, certo? Existem, então, como eu já comentei, diversas funções para processar caractere. Verificação caractere é um dígito, por exemplo, né? Se é um número de 0 até 9. Se é o símbolo, né, de 0 até 9. Essas funções estão dentro desse cabeçalho aqui que chama ctype, tá bom? Então, olha lá, ctype é o include necessário para utilizar as funções de manipulação de caracteres da linguagem C. Esse include aqui, igual no math, eu vou trocar depois, na terceira edição do livro, eu vou criar o cabeçalho, né? Não é um include, tá bom? Bem, vamos entender como que está funcionando aqui os exemplos e depois a gente passa rapidinho em cada uma das funções, tá? Como que está cada um dos exemplos aqui? Deixa eu já rodar para vocês verem. Ó, executei. Esse aqui é essa primeira saída aqui. Tá meio feio, eu tentei fazer de uma forma que ocupasse menos espaço, tá? Mas assim, não é uma prática muito boa fazer dessa forma aqui não, porque tá meio confuso de ler, né? Então, parece até que eu fico me contradizendo, né? Mas aqui eu tô assumindo para vocês, não tá bom esse exemplo aqui do ponto de vista do código, né? Mas é mais para vocês entenderem o funcionamento da função, tá bom? O que esse printf aqui vai fazer? Ele está mostrando aqui uma string, vocês percebam aqui agora, eu acredito que não tenha aparecido ainda no livro, %s. %s é para colocar uma string, desculpa, aqui no formato. Tá? Como que está essa string aqui? Ó? O que é o conteúdo, né? É uma string, um pulo de linha, depois duas strings, um pulo de linha, duas strings, um pulo de linha, duas strings, um pulo de linha, duas strings e dois pulos de linha. Ou seja, vai mostrar tudo isso aqui. Tá? Então, no primeiro %s vai vir esse texto aqui, ó, essa string, de acordo com isalpha. Então, essa aqui é a função isalpha, certo? O que ela retorna? Ela retorna um valor verdadeiro se C for uma letra ou zero, que representa o falso, em caso contrário. Ela não retorna um bol, tá bom? Ela retorna um inteiro, onde zero, e a gente já sabe disso, zero é falso, qualquer coisa que não é zero é verdadeiro. Então, você verifica se é zero ou não. Inclusive, você pode pôr dentro do if, né? Vocês já sabem disso. Então, esse inteiro que está retornando, a gente interpreta ele como um valor lógico, verdadeiro ou falso, tá bom? Estou bocejando um pouco, vocês me desculpem, tá? Já é 5 horas da tarde agora que eu estou gravando, num domingo, então já viram, né? Domingo é o dia da preguiça. Enfim, vamos lá. Então, de acordo com isalpha, olha lá, a função, apesar do parâmetro ser inteiro, a gente vai passar um caractere para ela. Tá? Que o caractere internamente, na verdade, ele é um inteiro, tá bom? Ele é um número, vamos dizer assim, né? Um número, ele vai ser positivo, ele não tem sinal, então a gente interpreta ele como um número, tá? Já falo disso, inclusive, eu faço um exemplo, tá? Isalpha passando
O caractere A, literal de caractere, é uma aspa simples. São aspas simples, né? Então, o caractere A é um caractere, é uma letra. Se isso aqui retornar verdadeiro, lá, aqui vai jogar nessa primeiro porcento %S, A é uma letra. Caso contrário, vai retornar A não é uma e depois vai preencher com letra. Então, no caso do A é uma letra. Bzinho é uma letra? Bzinho é uma letra. O E comercial é uma letra? Não, é um símbolo, né? 4 é uma letra? Não, 4 é um dígito. E assim sucessivamente, vocês vão ver que tem diversas funções descritas aqui, mostrando explicando a função e mostrando o funcionamento delas, tá? Então, is all num. O que é isso aqui? Retorna verdadeiro se C for um dígito ou uma letra. O all é de alfa, o num é de número, dígito, né? Is digit. Aqui tem até uma inconsistência, né? Porque aqui ele fala número, o dígito ele chama de número, aqui o dígito ele chama de dígito, mas tá misturado. Mas entendam, num e digit são os dígitos de 0 a 9, tá bom? Is digit retorna se é dígito. Olha lá, aí tem os exemplos aqui, depois vocês vão dar uma estudada, tá? Dá uma olhadinha nisso para vocês entenderem como funciona. Não tem nada do outro mundo também, coisa tranquila, né? Não, são só funções mesmo, que você passa o caractere e ele retorna verdadeiro ou falso para você fazer verificações caso você precise desse tipo de coisa, tá? Is X digit. Isso aqui retorna se for um dígito da base 16, ou seja, de 0 a 9, mais A, B, C, D, E e F. Bom, então vai retornar verdadeiro ou falso. Slower, se está em caixa baixa, ou seja, se está em minúsculo, se o caractere é minúsculo. Is upper, se ele é maiúsculo. Too lower é para minúsculo, transforma, entre aspas, em minúsculo. Então, você passa um caractere maiúsculo, ele te retorna o caractere em minúsculo. E se você passar um minúsculo, ele retorna o próprio caractere. E too upper, maiúsculo. Transforma, entre aspas, em maiúsculo, tá bom? Is space retorna verdadeiro se o C, que é o caractere que está sendo passado, for um caractere de espaço. Que caractere desculpa, caractere de espaço em branco. O que é espaço em branco? Nova linha, espaço, avanço de folha, retorno do carro, tabulação horizontal ou tabulação vertical, tá? Eu acho que vale a pena falar disso aqui rapidinho. O que é, pessoal, esse caractere, por exemplo, aqui de avanço de folha? Não sei se vocês já viram em alguma vez na vida de vocês, quanto mais o tempo passa, a gente começa a ver menos esse tipo de impressora. Nem sei se hoje em dia ainda existe, ainda é muito utilizado. Eu sei que existe, mas se é muito utilizado, não tenho certeza. Antigamente, há uns 20 anos atrás, meu primeiro emprego foi em 2003, faz 21 anos que eu entrei no meu primeiro emprego. Eu trabalhava no supermercado, né, que até existe ainda aqui na minha cidade. E quando você emitia nota fiscal pelo supermercado, por exemplo, alguém vinha fazer uma compra para uma empresa, normalmente é a empresa que é a nota fiscal, porque ela tem que mandar para o contador, né? A gente emitia a nota fiscal numa impressora específica, numa impressora chamada de impressora matricial. Não sei se vocês já ouviram falar disso, depois dá uma procurada. A impressora matricial, enquanto a impressora jato de tinta, ela tem um cartucho onde a tinta é pulverizada em cima do papel e na laser é o processo com o toner, que é uma tinta seca e tem que passar pelo fotocondutor, tarará. Na impressora matricial, ela funciona parecida com uma máquina de escrever. Já viram máquina de escrever? Que também é uma coisa que praticamente não existe hoje em dia, né? Você tem a folha, você tem uma fita que você tem que trocar de tempos em tempos, que aquela fita vai sendo consumida, né? Ela vai estragando, porque ela é um tecido sintético, mas ela tem a tinta ali nela, ela é embebida na tinta. E você tem um martelinho. Cada letra, cada tecla na máquina que você bate, vem um martelo, ele vai bater na fita e vai bater na folha. Então é a folha, a tinta, a fita de tinta e o martelinho correspondente ao que você está digitando. Então, na hora que ele bate, fica marcada na folha. É assim que a máquina de escrever funciona. A impressora matricial é parecida. Ela tem a folha, ela tem a fita de tinta e ela, ao invés de ter esses martelinhos, ela tem um cabeçote de agulhas. É chamado de agulha, mas é como se fossem esses martelos, só que bem
bem fininho, só que ela tem centenas, centenas eu não sei se chega a ter centenas, depende da impressora, lógico, né? Mas ela tem muito, vamos falar dezenas, tem muitos dessas agulhinhas ali. Então, quando ela passa para imprimir, ela vai batendo essas agulhinhas na fita que bate no papel e vai desenhando. Ela faz até um barulho bem alto, na verdade, né? Se vocês já... Dá uma procuradinha aqui no YouTube, impressora matricial, né? Enfim, essas impressoras, quando a gente alimenta elas com um formulário contínuo, que é um tipo de papel, que é um rolo, na verdade ele vem numa caixa, ele vem todo dobradinho. Não sei se vocês já viram formulário de nota fiscal, que ele vem até assim na lateral, ele vem um monte de buraquinho. Esses buraquinhos se encaixa na impressora, ela tem um cilindro, né, cheio de carocinhos, assim você encaixa e é isso que traciona o papel. Né? Enquanto numa impressora já de tinta ou numa laser você tem uma série de eixos com borrachinhas, né, que vão tracionar o papel, na impressora matricial, quando você usa formulário contínuo, normalmente são esses carocinhos dentro nessa parte externa do cilindro que tracionam a folha. Enfim, cada folha do papel é um formulário, né? Quando você, por exemplo, termina de imprimir, normalmente essa impressora ela vai alimentar, ela vai continuar girando esse formulário até ele chegar num ponto que ele tem um picote. Aí você rasga ele e aí está pronta a nota fiscal. Normalmente ela tem mais de uma via, né? São várias folhas, elas têm folha de carbono no meio, né? Então quando o cabeçote passa, ele imprime em cima com a fita da impressora e as outras vias têm esse carbono que vai marcar elas também. Esse contra barra F é quando você escreve algum programa que se comunica de forma serial com um dispositivo desse tipo, é para você dar o sinal que você quer, ó, impressora, vai para a próxima folha. Então por isso que chama avanço de folha. Retorno de carro é a mesma ideia, né? O contra barra N é o pulo de linha e o retorno de carro é para você voltar para o início da linha. Tá? Isso na impressora você faz o cabeçote voltar. Tabulação horizontal, andar um pouquinho para a direita. Tabulação vertical tem mais a ver também com a impressora. Tudo bem? Então, esses são caracteres que são considerados caracteres de espaço. Eles não aparecem, mas eles têm uma função de dar espaço dentro do texto. Tá? Sblank, blá blá blá. Depois, vocês vão dar uma olhada nisso aqui. Tá bom? Eu não vou ficar falando, não, começa a ficar uma coisa muito enfadonha, é muito chato, né? Eu repetindo, repetindo, repetindo. Uma coisa que eu quero falar para vocês antes da gente dar prosseguimento é o seguinte, deixa eu só confirmar em que eu estou mexendo nesse diretório aqui, né? Tem problema. Então, eu vou criar um arquivo novinho. Vou criar um arquivo novo aqui. Vou chamar de teste. Vou pôr caracteres.c. Depois eu copio, depois caracteres.c. Depois eu coloco lá no material, como eu estou fazendo para vocês em todas as outras aulas que eu estou colocando coisa extra, tá? Uma coisa que vale a pena explicar, que isso ficou subentendido em algumas situações e na maioria, eu acho que eu nem cheguei a explicar. Acho não cheguei a explicar. É o seguinte. Lembra que eu falei agora há pouco que o caractere é armazenado internamente como um número? Esse número que representa o caractere, ele vai depender de uma codificação. Tá? No Windows tem uma codificação padrão, no Linux tem outra codificação padrão. A codificação, vamos dizer assim, universal hoje em dia, ela chama UTF. Eu não vou entrar em detalhe também porque eu não sou especialista disso. Tá? Essa UTF é chamada de Unicode. Tá? É um código único para representar caracteres. A ideia é aglutinar no Unicode todos os conjuntos de todos os caracteres que a humanidade conhece ou inventou. Inclusive os emojis hoje em dia eles estão dentro do Unicode. Tá? Uma das primeiras tabelas de código para representação de caracteres, ela era chamada de ASCII. Assim, ó, ASCII, certo? Tabela ASCII. Tem gente que fala ASCII 2, mas está errado, tá? É ASCII. Então é American Standard, não sei o que lá, não sei o que lá. Depois vocês dão uma procuradinha se vocês quiserem também saber o significado da sigla. Essa tabela, eu vou pegar aqui no Google para vocês. ASCII Table. Deixa eu ver uma que a gente consegue
enxergar, eu podia inclusive já ter pegado isso, né? Vamos ver a da Wikipedia. Eu acho que a da Wikipedia ela deve estar numa resolução. Vamos ver se esse aqui. Ah, essa aqui tá legal, ó. Tabela ASCII de caracteres imprimíveis aqui, né? Por exemplo, o caractere zero, estão vendo aqui, ó. Aqui é o glifo, né? Que é o que representa o caractere. É o desenho do caractere, vamos dizer assim, chamado de glifo, né? Então, zero. Aí tem o código em binário, em octal, que é base 8, em decimal e em hexadecimal, que é base 16. Base 8, base 10, base 16. Normalmente a gente usa base 10, né? O zero, o caractere zero, o número que representa ele internamente é o 48. Então, vejam só, se eu fizer isso aqui, ó, tabela ASCII, tá? Como a tabela ASCII é a tabela, vamos dizer assim, uma das primeiras que surgiram, não vou falar que é a primeira porque eu não tenho certeza, ela meio que serviu de base do Unicode. Então, mesmo que a tua linguagem de programação processe caracteres Unicode, a linguagem C consegue fazer isso hoje em dia também, é, os códigos da tabela ASCII, eles são os mesmos no Unicode. Entenderam? Então, o código é o mesmo, tá? Porque, né, foi inventado por americano, eles padronizaram esse Unicode, então mantiveram a mesma codificação e também por causa de compatibilidade, etc. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, char 0, o caractere 0 é esse aqui, certo? Se eu der um printf no caractere aqui 0 e eu colocar a variável aqui, se eu rodar isso aqui, vai aparecer o que na tela? O caractere 0, vejam. É o caractere 0, não é o valor 0. Tudo bem? Se eu quiser o código dele, esse não é bem o código, sim, é o código, né? A gente pode chamar de código, mas o número que representa ele internamente, a gente pode simplesmente fazer uma conversão explícita aqui do caractere 0 para o código dele. Então aqui eu vou colocar %d e vou rodar de novo. Opa, 6, né? Olha lá. O caractere 0, vamos pôr aqui aspas simples, só para ficar fácil de enxergar, que é o caractere 0. Vamos rodar de novo. O caractere 0, o código dele é 48. Viram que bate com o que está aqui? Ó. Tudo bem? Então, cada caractere tem uma codificação. Tá certo? Olha lá, o A maiúsculo é o 65, o A minúsculo é o 97. Quer ver? Ó? Aqui, ó, 97. Tá? Esses mais comuns a gente acaba gravando, né, na memória, né? O 0 que é o 48, o Azão que é o 65 e o Azinho que é o 97. E vejam, é lógico que eles estão, para facilitar também o processo, né? Cada caractere é, ele tem uma ordem, né? Então o B está depois do A, o Czão está depois do Bzão e assim por diante. Tudo bem? Entenderam a ideia? Então, por isso que lá na hora que a gente tem as funções, a gente passa como inteiro, tá bom? Só que o caractere internamente na linguagem C, ele é, se eu não me engano, ele é um byte só. Vamos pôr o tamanho dele aqui em bytes. Vamos pôr aqui, ó. Size of do tipo char. Ah, é LLD aqui, ó. Porque isso aqui retorna size T. Olha lá. É um byte, certo? 8 bits. Tudo bem? A linguagem C usa para armazenar um caractere. Tá? 8 bits, né? 2 elevado a 8 dá 256 caracteres diferentes, que é a tabela ASCII estendida que a gente chama, tá bom? Ah, mas eu quero lidar com Unicode. Aí você tem que usar outro tipo de caractere, tá? É wchar, se eu não me engano. wchar-t. Opa! Mas a gente não vai fazer isso não, tá bom? É esse tipo aqui, ó, tá? Se eu rodar aqui agora, olha lá, são 2 bytes, 16 bits. Aí é o tamanho normal que é utilizado no Unicode, tá bom? Aí o Unicode tem caractere que ele precisa de 2 caracteres para formar um, mas não é preocupação nossa no momento,
tá bom? Quer dizer, nem no curso, na verdade, né? A gente não vai precisar desse tipo de coisa. Enfim, entenderam a ideia? Então vamos prosseguir. Eu vou salvar isso aqui. Deixa eu já jogar esse exemplo, esse exemplinho aqui. Cadê aqui, ó? Já vou jogar na pastinha do curso. Esse aqui é o que vocês enxergam aí, né? Na hora que eu sincronizar o meu drive já fica disponível para vocês. Talvez na hora que vocês forem assistir já vai estar disponível, né? Enfim, voltando aos exemplos, vou fechar esse aqui, né? Tá aqui as funções que eu falei. E agora, isso aqui é da aula passada. Funções para transformar texto em número. Às vezes, dependendo da situação, por exemplo, se você ler de um arquivo de texto o texto de fato e você quiser transformar algum pedaço do texto em número, ou seja, o texto tem que de fato representar aquele número, senão não vai converter, a gente tem algumas funções para fazer isso. Duas dessas funções são a atof, certo? Atof, olha lá, double atof, e a atoi. Tem a atoi e a atol, tá certo? Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Isso. Tá? A atof, ela transforma o texto. Olha só o tipo do texto aqui, que esquisito. Já a gente vai explicar, já a gente vai enxergar isso aqui, a gente vai entender isso aqui, tá? Transforma o texto em double, que é o float de precisão dupla. Se você faz atribuindo a um float, essa parte da precisão que não tem como armazenar num float vai ser perdida. Se você armazena num double, aí ele armazena o número inteiro, vamos dizer assim, né? Toda a parte mais da precisão mais fina, vamos dizer assim, no número, né? Aqui no 12.5, por exemplo, 12,5 não vai perder informação nenhuma. E para transformar em inteiro, tem essas três aqui. A atoi, a atol, com L, para transformar em long, que é o inteiro duplo, e o long long, certo? A gente não viu esses tipos aqui, porque a gente não está precisando deles, nem vai precisar por enquanto, tá bom? Mas vocês têm que entender o que? Double é o float de precisão dupla e o long é um inteiro com mais caracteres para serem armazenados, assim como o long long tem mais caracteres, tem mais caracteres não, desculpa, tem mais espaço para armazenar, tá bom? Então imprimindo os valores aqui, ou seja, convertendo texto em valor numérico, tá bom? Próximo, agora entrada e saída de string. Como que funciona a entrada e saída de string, né? A gente vai ter que primeiro entender como que funcionam as strings na linguagem C. Na linguagem C, quando a gente quer armazenar string numa variável, essa variável vai ter que ser um array de char. Não tem, por exemplo, o tipo string. Não existe isso na linguagem C, tá? C++ tem, C não. A gente tem que armazenar como num array de char. Esse array de char, quando a gente está armazenando uma string ali dentro, até o nome que se dá é C-string. String no formato da linguagem C, tá bom? Vejam, é um array normal, do jeito que a gente aprendeu. E tanto é por isso que a gente vem falar de strings depois que a gente aprende array e ponteiro, porque vai usar array e o ponteiro, e o array na verdade é um ponteiro disfarçado, né? O que eu estou fazendo aqui na verdade? Esse nome completo, e você está vendo que eu já estou inicializando ele com o meu nome aqui, o que ele vai acontecer? Na primeira posição desse array que tem 30 posições, vai o caractere D. Na segunda, o caractere A. Na terceira, o caractere V. Na quarta, o I. Depois o Dzinho. Depois o espaço, que é um caractere. Depois o B. Depois o... E no fim, depois do último caractere, vai ser adicionado um caractere especial, que é o caractere nulo, que seria o zero no array. É um caractere de código zero, que é o caractere nulo, que é o contrabarra zero, que a gente representa ele aqui nas linguagens de programação como contrabarra zero. O que esse cara aqui indica? Ó, nesse array de n posições, você vai processar, se você está usando ele, esse array de char, você está usando ele como uma string, ó, aqui tem uma string,
Em C, as funções da biblioteca para lidar com string, e quando você estiver processando, trabalhando com string, você tem que entender que o conteúdo da string ele é da primeira posição até encontrar esse caractere nulo. É lógico, o caractere nulo não entra como parte do texto, mas ele é um marcador para o fim da string. Aqui, no livro, inclusive, tem um exemplo, mais aqui para baixo. Olha lá. Se nós fizermos isso aqui, do char, o meu array chamado S, tem que ser do tipo char, de tamanho 6, tô atribuindo a ele, estou usando esse literal de string para atribuir a ele. O que internamente o compilador vai fazer para você? Vai colocar na primeira posição o D, depois o A, depois o V, depois o I, depois o D, e por último, o último caractere que ele vai colocar, depois do teu último caractere aqui, ele vai colocar um contra/n. Então fica dessa forma aqui, ó. Entenderam? Uma coisa que tem que ser levada em consideração, e isso está explicando nos exemplos e está explicando aqui no texto do livro, é que se você precisa armazenar uma string que vai ter no máximo, sei lá, 40 caracteres, então a sua string de caracteres úteis ela vai ter no máximo 40, o teu array vai ter que ter o tamanho mínimo de 41. Uai, mas se a string é 40, por que eu preciso de um a mais? Para colocar o bendito do caractere nulo. Tudo bem? Então, sempre nos exercícios que eu pedi que eu falasse, ó, esse exercício as strings têm tamanho no máximo 20. O teu array vai ter que ter o tamanho mínimo do teu array tem que ser 21. Entenderam a ideia? Para caber os 20 caracteres da string no máximo, mais o caractere nulo. Tem que ter sempre isso em mente. Tudo bem? O tamanho da string é a quantidade de caracteres úteis dela menos o sem considerar, né, o caractere nulo, tá bom? Ele é um marcador do fim da string, tá? É chamado também de null terminated string, strings terminadas em nulo, as strings da linguagem C, tá? Outra forma que você não vai usar, mas só para ficar claro, de inicializar a string, seria você passar de fato o inicializador de array, que a gente já aprendeu, e você passar caractere por caractere e, obrigatoriamente, o teu último caractere você tem que passar o contra/0. Se não, vai inicializar isso aqui como um array mesmo, tá bom? Uma outra coisa que você para pensar, mesmo que você não coloque isso aqui, vai ser considerado como uma string, porque as outras posições, a partir da quarta posição, porque eu estou usando a primeira, a segunda, a terceira, vai ser preenchido com 0. Lembra lá a ideia, quando a gente inicializa um array? Tá bom? Mas aqui está deixando claro que está acontecendo isso. Outra forma muito comum de você ver strings sendo declaradas em C é dessa forma aqui, como ponteiro. Char, nome com ponteiro e o nome aqui do João. Tudo bem? Uma outra forma muito comum que você vai ver também é que se você não for permitir mexer nessa string, normalmente a gente não permite, você declara ele como const. Lembra o ponteiro const, que significa você não consegue mexer nos dados da memória onde esse ponteiro está apontando. Gente, se eu ficar coçando o nariz, é que eu tenho um pouquinho de alergia, tá? Eu não estou limpando o nariz não, tá? É coceira mesmo. Tudo bem? Aqui agora, vamos tirar esse const daqui. Essas três linhas, declarando três arrays de char, que eu vou usar como string, o tamanho deles é 30, e então, por causa do caractere nulo, eu vou conseguir armazenar no máximo 29 caracteres. Tá? Erro de compilação, só se pode usar o literal na inicialização. Isso aqui dá erro, não compila, estão vendo? Ó? Você só pode usar o literal de string na hora que você declara. Você só poderia fazer aqui. Tudo bem? Ah, mas eu não posso, então, colocar um valor na string depois que eu declarei ela? Pode, a gente vai ver como fazer isso já já. Tá bom? Aqui, se eu quiser um conjunto de 5 strings, aí você tem um array de 2 dimensões. 5 strings de, no máximo, 29 caracteres. Tá bom? Como que imprime string? Usando o %s, aí você passa a string. Só que você tem que garantir que isso aqui está terminado com contra/0. Senão, vai dar problema. O teu printf não vai funcionar direito, porque ele espera que ele vai consumir caractere por caractere, e na hora que ele achar o caractere nulo, ele para. Tá bom?
Uma outra forma, se você quiser imprimir só a string sem formatar ela, que é o propósito do printf, você pode usar a função puts, que é put string, certo? Puts, o S é de string. Mais detalhes aqui. Uma string pode ser quebrada para fins de visibilidade. Então, você imagina que você tem uma string muito grande, sei lá, 200 caracteres, você quer colocar no teu código. Você pode quebrar ela de algumas formas. Uma forma é essa aqui, ó. Essa é uma string que ficou feia no código, pois é muito comprida e dificulta a leitura, entendeu? Como que você quebra a string? Ó, eu estou abrindo ela aqui, fechando ela aqui, as aspas, e toda vez que eu quiser um pedaço novo da string, pular linha para eu continuar a string, eu coloco um contrabarra. O problema, gente, é o seguinte. Esse contrabarra é como se fosse o pulo de linha. Não é o pulo de linha, é para indicar que você tem mais coisa. O problema é que todo esse espaço aqui vai ser considerado como parte da string. Então, se a gente olhar a saída disso aqui, vamos rodar aqui para a gente dar uma olhada. Olha lá, ó. Essa aqui é a saída desse exemplo aqui, ó. Estão vendo esse monte de espaço aqui? E a gente não quer isso, concorda? Então, uma outra forma de você quebrar strings em linguagem C, aí é a forma que vocês vão usar, é essa aqui, ó. Tá vendo? Você põe um pedaço, aí você pode pular a linha, você continua usando ela, ó. Não tem problema nenhum. Tá bom? Tem linguagens que vai ter que concatenar isso aqui, tem que usar um mais aqui. Mas linguagem C não, tá? Direto. Tudo bem? Como que faz leitura de string agora? Então imagina que você que no exercício pediu para entrar com uma string de no máximo tamanho X. Como que você faz para ler? Dá para fazer usando scanf? Dá. Só que normalmente você vai ter problema. Se a sua string tiver espaço, você vai ter problema. Então, como que faria com o scanf? Você usa o %s, passa o array, que é onde vai ser armazenada a string, e depois, se você tiver certeza que a tua string não tem espaço, você pode fazer dessa forma. Armazena na string, dá enter, aquele texto da entrada do terminal vai entrar no array, com o contrabarra zero lá no final. Isso aí o compilador vai fazer automático para você, a função vai fazer automático para você. Só que o pulo de linha, que é o enter, vai continuar na entrada. Então você tem que descartar ele, tem que usar um get char para descartar ele. Porque senão, se você tentar fazer uma próxima leitura, esse cara aqui que está no buffer de entrada vai atrapalhar. Tá bom? Outra forma é usando essa função get. Se vocês olharem aqui, ele já está até reclamando aqui, ó. Olha lá, o uso de gets é sempre, olha lá, unsafe, é inseguro. Use fgets ao invés disso, que é o exemplo que a gente vai ter. Qual que é a forma correta, então, de fazer leitura de string na linguagem C? É essa aqui. A função é a fgets, é essa aqui que a gente vai usar. Independente se tem espaço, se não tem espaço. É essa aqui que a gente vai usar. fgets, o array onde você vai armazenar os dados, o tamanho máximo do array, incluindo o espaço para colocar o caractere nulo, aqui está explicando, e um ponteiro de arquivo, que a gente ainda não aprendeu arquivo, mas a gente vai ter uma aula para aprender arquivos em linguagem C, pelo menos o básico. O ponteiro de arquivo que representa a entrada padrão, é o stdin. Está querendo dizer o quê? fgets, leia do standard input, da entrada padrão, 30 símbolos no máximo, ela vai interpretar como 29, porque você vai... Não é que é 30 símbolos no máximo, mas é o seguinte, você tem 30 espaços, 30 posições no array para preencher isso aqui, e a função, inclusive, já sabe, ela não sabe nada, né? Está na implementação dela. Ela já sabe que um desses espaços, o último, é para o contrabarra zero. Tudo bem? Qual que é, entre aspas, o problema disso aqui? É que quando você digita e dá Enter, esse pulo de linha ela vai ler também e vai guardar na string. Só que normalmente você não quer esse pulo de linha. O que você faz? Normalmente a gente vai descartar ele. Como que a gente descarta? Aí a gente usa a função strlen, len é de length, então o comprimento da string. Então imagina, digitei lá, meu nome, Davi, dei Enter. Meu nome tem 5 letras, D-A-V-I, tem um D no final.
Vai guardar no array, vai ocupar 7, porque é um para o D, um para o A, um para o V, um para o I, um para o D, um para o pulo de linha e um para o caractere nulo. O que eu vou fazer? Eu quero substituir esse pulo de linha pelo caractere nulo. Eu quero pôr um caractere nulo ali naquela posição. Como que eu faço? Vou na posição strlen string. O que é essa aqui? Vamos ver um exemplo aqui. Vamos enxergar essa ideia aqui, ó. Então imagina só. Fiz a entrada. Eu dou meu nome de exemplo porque meu nome é curto. D, A, V, I, D, pulo de linha, contra a barra zero. Certo? Qual que é o tamanho dessa string? É quantos caracteres eu tenho até chegar no contra a barra zero. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a função strlen, imagina que isso aqui chama str, vai, string, vai. Vou chamar de nome, vai. Nome, isso aqui é o nome. strlen nome, nessa situação, vai me retornar quanto? Vai me retornar 6, porque é o tamanho da string. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O pulo de linha está dentro dela. O que eu quero fazer? Eu quero colocar no lugar desse pulo de linha aqui um contra a barra zero. Por quê? Eu quero descartar esse pulo de linha. Como que eu faço então? Se isso aqui retorna 6, então se eu for no nome, na posição strlen, opa, aqui é a parênteses, nome, isso aqui vai me retornar qual posição? Opa, posição 0, posição 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui vai me retornar 6, certo? Que é o tamanho. Só que o último caractere válido, que é o pulo de linha, não está na posição 6, porque 6 ele é o sexto caractere. Ele está na posição 1 anterior. Porque veja, o primeiro caractere está na 0, o segundo está na 1, o terceiro e o sexto está na quinta posição. Então eu subtraio 1 disso aqui e falo que isso aqui é contra a barra 0. Ou seja, joguei o contra a barra 0 aqui. Agora sim, minha string está sem o pulo de linha. Tudo bem? Então, é esse o dialeto que a gente vai usar normalmente, tá? Para descartar o pulo de linha. Aí vai imprimir as 3 strings. E aqui agora, a gente já rodou, né? Ah lá, ele está esperando aqui, inclusive, para entrar com a string 1, né? Vou pôr o Davi, tá? Dá Enter. Davi, não vai dar problema porque não tem espaço. Se eu puser com espaço, vai dar problema. String 2, teste. Por que não leu a string 2? A string 2 aqui, ele está inclusive esperando. Ah, por que ele parou? Porque ele ficou esperando dar esse get char aqui, ó. Tá certo? Porque na hora que eu dei o enter, ele fez a leitura, mas isso aqui não é seguro por causa do tamanho. Se você o gets ele vai ler na entrada, vai lendo, até o pulo de linha. Imagina que você tenha 100 caracteres na entrada e o teu array suporta no máximo 30. Você vai ter problema com memória aqui, você vai ter problema de acesso ilegal à memória de novo. Você vai tentar gravar coisa onde não tem, onde não está alocado, tá bom? Depois eu posso até mostrar isso acontecendo para vocês verem. E agora a string, vou pôr o nome da minha filha, Aurora. Então, olha lá, leu Davi, com o scanf, que é uma forma que a gente não vai usar. Leu o teste usando o gets, que a gente vai ter problema de buffer overflow, aí, de acesso ilegal, desculpa, de posição, né? E a terceira, que é a forma correta, Aurora. Agora ele vai fazer a leitura lembra aquele conjunto de strings que eram 5 strings de tamanho 30? Então que ele vai ler. Eu vou pôr A, B, C, D, E. E aí aqui ele vai usar para imprimir algumas coisas. Depois a gente volta para ver esses detalhes. Vamos brincar aqui com algumas coisas. Ó. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Isso aqui funciona. Se eu não colocar espaço aqui, quer ver o que vai acontecer? Vou rodar de novo. Se eu colocar espaço. Teste, teste. Eu vou dar Enter, vocês vão ver que ele vai pular isso aqui. Ó. Não é que ele pula, é porque ficou mais um teste na entrada. Ah, não, foi. Olha lá. Estão vendo aqui? Ele nem consumiu o resto. Então, olha lá, perdeu um D também aqui, inclusive. Olha lá que esquisito, né? Estão vendo só? Teste vira uma bagunça. Ah, não, ele leu. Desculpa, olha lá.
Leu mesmo. É porque aqui, ó, o que aconteceu? A leitura da terceira string meio que se perdeu. Então ele guardou na primeira teste, na segundo teste que estava aqui, e na terceira ele perdeu inclusive o D. Tá vendo que bagunça que vai virando? Não é que é erro, é um erro de lógica, porque você não está entendendo como que a função funciona. Então, não use scanf para ler string, não usa gets para ler string. Quer ver um exemplo agora com problema com o gets? Vou rodar de novo, vou fazer a entrada aqui como estava sendo esperado. Aqui é o problema. A nossa string suporta no máximo 30, não é? Eu vou pôr um tantão de caractere aqui, ó. Certeza que isso aqui passou de 30. Vou dar enter. Olha lá. Tá esperando o get char, que é o pulo de linha. Vou ler. Olha lá. Ele conseguiu armazenar. O compilador nem reclamou. Só que, dependendo do tamanho disso aqui, você pode cair numa região de memória que que o teu programa não está autorizado a mexer. Então, esse é um dos perigos da linguagem C. Você pode, inclusive, passar em cima de outras variáveis que você está usando. Imagina que esse array de 30 posições ele está armazenado aqui. Eu sempre tenho que fazer ao contrário para vocês verem, né? Aqui, e aqui do lado dele tem uma variável inteira. Se você armazena 60 caracteres, você usa todo o teu array, você passa por cima da região que está o teu número e ainda mais, o compilador deixa você fazer isso. Isso é perigoso, tá? Tem como passar algumas flags para o compilador para ele detectar esse tipo de coisa, mas também não é o nosso objetivo. A gente está usando a linguagem C, mas do ponto de vista didático. A gente não vai trabalhar com a linguagem C. Provavelmente você não vai trabalhar com a linguagem C. Pode ser que você trabalhe, pode ser que você faça seus projetos pessoais em linguagem C. Eu tenho feito bastante coisa em linguagem C, mas aí nesses casos você precisa saber bem esses detalhes. Caso contrário, para o nosso curso, o que a gente está vendo é o suficiente, tá certo? Então, aqui vai fazer a leitura, que é o que está aqui parado na entrada, vai fazer a leitura das 5 palavras, das 5 strings, desculpa. Aí a gente passa lá, ó, a posição i daquele array de 2 dimensões. E depois eu estou usando uma função que remove o pulo de linha. Estão vendo que eu não dei aqui aquela ideia de usar o strlen? Eu estou usando uma função que faz isso. Vamos lá dentro, ó. Ah, e essa função nem é com o strlen. Essa aqui é o processamento manual, vamos dizer assim. Seria o serviço que o strlen faz. Olha lá, ó. Ele põe uma variável i valendo zero. Enquanto a string na posição i é diferente do caractere nulo, eu vou incrementando o i, blá, blá, blá. Até uma hora que o i chega na posição onde tem um nulo. Na hora que chega nessa posição, eu coloco na posição i menos 1 o caractere nulo. Tudo bem? Rascunhe isso aqui depois para você treinar, para você entender. Tá certo? Se tiver dúvida, eu explico. Eu estou tentando dar uma acelerada para não ficar muito cansativo, porque a gente já está com 40 e poucos minutos de aula já, né? Uma hora já é uma coisa bem cansativa demais já, né? E depois vem imprime caixa, que é essa função aqui, para imprimir, vamos pôr aqui, ó. Olha lá, para fazer essa impressão dessa caixa aqui, entre aspas, né, de caracteres em volta da string. Depois, de novo, vocês dão uma estudadinha aqui em como que isso aqui é feito, tá bom? Antigamente, a gente tinha que fazer toda a interface gráfica em modo texto, né? Bem antigamente, na verdade. Aí a gente brincava com esse tipo de função aqui, dependendo da linguagem, tinha muita coisa pronta. Em linguagem de Clipper, por exemplo, você tinha muita coisa pronta. Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. Agora, uma coisa que faltou falar, vou falar agora. Para usar o strlen, você tem que pôr esse include aqui, ó. Tem que incluir essa biblioteca, string.h, tá certo? Para lidar com as 6 strings. Aqui agora, funções importantes para a gente usar com as strings. Aqui vocês vão usar bastante. strlen a gente já sabe, ela retorna o tamanho da string. O que é o tamanho, o comprimento da string? Quantos caracteres a string tem? Basicamente, ele vai contar do primeiro caractere até o último antes do contrabarra zero. Na hora que ele chega no contrabarra zero, ele para de contar e retorna o contador. É isso que o strlen faz. Comparação. Como que eu comparo duas strings? Eu posso usar menor, maior, igual? Vai dar problema. O teu código compila, mas vem aquele problema. Lembra daquele problema que a gente comparava 3 variáveis? Variável A menor que variável B menor que variável C, isso aí dava problema. Vocês lembram do motivo? Aqui vai ser a mesma coisa. Você não tem garantia nenhuma que vai funcionar. Então, como que a gente faz? Usa a função strcmp. Cmp de compare, de comparar. Tem outras funções de comparação.
tá bom, gente? Olha lá, STRI CMP, STRN CMP. A mais segura seria a STR. Deixa eu ver os parâmetros aqui. Ou a STRN ou a STRNI. Ok. Elas têm uma diferencinha na implementação, agora eu não lembro exatamente qual que é. Por quê? Da mesma forma que o GETS não verifica se o tamanho que ele está armazenando dado no array, a STSMP ela também não. Ela sai comparando. Ela pega o tamanho de uma, o tamanho da outra, e se ela passar em cima da outra, já era, pode dar problema. Então, função segura para fazer isso seria STRN CMP ou STRNI CMP. Mas a gente não vai usar elas. Aqui é só para a gente aprender a lidar. Eu tenho certeza que as minhas duas strings têm um tamanho compatível, vamos dizer assim. Aí não tem problema nenhum usar o STSMP, é o que a gente vai usar. Nas outras, a gente tem que passar o tamanho do array, o tamanho máximo, ou o tamanho mínimo, no caso, né? Tudo bem? Comparação. O que essa função aqui retorna? Isso aqui é um dialeto muito comum nas linguagens de programação, quando você tem uma função ou um método que compara duas coisas que não são números, ou coisas comparáveis diretamente. O que ela retorna? Ela vai retornar um valor negativo, qualquer valor negativo, o valor não importa, se a primeira string for menor, entre aspas, que a segunda. Ou seja, se ela é lexicograficamente menor, ou seja, se ela vem antes da segunda string, se ela está na ordem alfabética. Se essa primeira, por exemplo, o nome da minha filha, Aurora, e eu, Davi. Isso aqui vai retornar um valor negativo, porque a Aurora é menor que o Davi na ordem alfabética. Vem antes, não é que é menor, vem antes. Vai retornar zero se as duas forem iguais. E vai retornar um valor positivo caso a primeira seja maior que a segunda. Vaso aqui, né? Caso. Depois eu vou corrigir isso aqui. Tudo bem? Entenderam a ideia? Então tá. E aqui então vem a comparação, né? Fez a leitura da primeira string lá em cima, depois a leitura da segunda. Aqui, na verdade, a gente não rodou ainda, né? Vou rodar. Lá. Inclusive, o exemplo é esse, né? A string 1 tem Davi, a segunda tem Fernanda, a terceira tem Busato. Olha lá o que ele faz aqui, né? O tamanho da primeira string, a string Davi possui 5 caracteres. Depois a string compare, olha lá, ó. Tá comparando Davi com Fernanda. Então, Davi e Fernanda, Davi começa com D, Fernanda começa com F, Davi vem antes, certo? Na ordem alfabética. Então vai aparecer Davi vem antes de Fernanda, STR1, certo? Se fossem as duas iguais, aí seria diferente, né? Aí depois, outra função, strcat. Strcat é para concatenar, juntar duas strings. Ou seja, na string de destino, que é o primeiro parâmetro, eu vou concatenar, juntar, lá no fim dela, eu vou copiar a segunda string que está sendo passada como parâmetro. Aqui, de novo, tem problema de segurança, tá? Porque não tem tamanho. A segura seria, por exemplo, a strncat, porque aí você passa o tamanho. Estão vendo o parâmetro aqui, ó? Size the count, tá? Mas, de novo, a gente não vai usar ela, porque a gente só está preocupado em fazer esse processo fazer funcionar. Tudo bem? Mas profissionalmente você teria que usar uma função segura para fazer esse tipo de serviço, se você não tiver controle dos dados que estão entrando, tá bom? strcop, o mesmo exemplo. E aqui é a ideia de inicializar uma rede de strings que não tem o valor inicializado, que não tem o valor inicializado, ou então você está usando ele para uma coisa, depois você quer armazenar outra string nela. O que você usa? strcop. O que strcop faz? Copia o conteúdo desse aqui, da segunda string, para a string de destino, colocando o contrabarra zero na posição apropriada. Tudo bem? Então, olha lá, na hora que imprime a string 4, a Aurora, a string 4 foi inicializada com nada aqui no caso. Ou poderia ter sido inicializado com qualquer outra coisa. Na hora que ele dá o strcop, ele copia o segundo parâmetro para o primeiro. Tá bom? E de novo tem o tamanho, o problema do tamanho, a função ela não é segura, tarará, tarará. Tudo bem? Que mais que a gente tem aqui? Outra coisa. Outro exemplo. E se eu quiser gerar uma string formatada? O printf, ele formata aquela string, né, onde a gente usa o especificador de formato, e joga na saída. E se ao invés de jogar na saída, eu quiser jogar dentro de uma string,
aquela string formatada. Parecido com o text format que da Raylib que vocês já utilizaram nos exercícios criativos. A gente usa a função sprintf, que você vai fazer o printf armazenando os dados numa string, certo? Tudo bem? E a strprintf underline s, ela serve para você passar o tamanho da string, tá? E tem aqui snprintf, assim por diante. Tudo bem? Então aqui eu tenho um array de char de 30 no máximo. Tem o valor dia 25, mês 2, ano 1985. Eu tô montando uma string agora que tem esse formato, dia inteiro com duas casas, inteiro com duas casas, inteiro com quatro casas, preenchidos com zero, se tiver menos. Passa o dia, o mês, o ano. O dia é 25, o mês é 2, o ano é 1985. Então vai ser 25, 2, 85. Só que isso aqui, ao invés de ir para a saída, é copiado para a string. A formatação é feita e armazenada aqui. E aí eu imprimo ele aqui. Se eu rodar, vocês vão ver que vai aparecer a data. Aqui, tudo bem? Esses warnings que estão dando, se vocês virem aqui no processo de compilação, ele está dando alguns warnings. Aqui, ó. Ele está em outro terminal aqui, por isso que eu... Aqui, ó. Por causa do strlen, tá certo? O strlen é um long int, que é o size t. Long unsigned int, se eu não me engano. Então, ele fala que você tem que usar um LLD aqui ao invés do D. Mas pra gente aqui não vai fazer diferença nenhuma. Tudo bem? Olha lá, ó. Long unsigned int, que é o size t. É um inteiro longo, muito longo, sem sinal. Tá certo? Questão de sinal, questão de binário, eu acho que eu fujo muito do escopo da proposta do curso, que é ensinar a linguagem de programação, tá? Então por isso que eu não fico entrando muito em detalhe, porque senão também fica muito cansativo. Tô olhando o tempo aqui. Isso aqui, último exemplo, pessoal. Lembra que eu falei, faz dias já isso, né? Dias não, faz algumas aulas, que eu falei que, nas primeiras, né? A função main, a gente está usando a função int main void. Né? Só que tem outra assinatura aqui da função main, outra declaração dela, declaração e definição nesse caso aqui, onde você tem dois parâmetros. Um é chamado de argc e o outro é chamado de argv. Inclusive esse argv você pode representar ele assim, tá certo? O que é esse argc, esse argv? Argc é a quantidade de argumentos que você está passando para o main. E argv são os valores desses argumentos. Cada valor é uma string, então por isso que está representado assim. É como se eu tivesse um array de duas dimensões de string, tá bom? O que está acontecendo aqui? Olha só como que esse cara aqui funciona. Eu vou compilar ele e rodar. Ele não vai fazer nada. Mas agora eu vou executar ele. Estão vendo aqui? Eu dei para cima. E eu vou usar os parâmetros. Quais parâmetros que eu permito aqui? Se o argc é maior que 1, o que acontece? Quando a gente roda isso aqui, automaticamente vai ser passado para a função main o argc. Quantos argumentos eu estou passando? Por padrão é sempre passado 1, que é o nome do programa. O próprio nome do programa, o próprio nome do arquivo executável, desculpa, é passado como parâmetro. Então, 1 sempre vai ser passado. Então, eu verifico se é maior que 1. Se for maior que 1, quer dizer que eu tenho mais de um argumento passado. Então, se eu fizer isso aqui, agora aqui, ó, e passar qualquer coisa, olha o que ele vai falar. Opa, não funciona. Deixa eu rodar assim, ó, gente. Espera aí. Sim. Barra. Sim, funcionou. Olha lá. Se eu passo qualquer coisa que ele não reconhece, ele simplesmente não faz nada. Se eu passo no primeiro parâmetro, o argumento contra barra interrogação, olha lá então. No argv, na posição 1, a posição 0 é o nome do programa. Argv na posição 1 é igual ao barra interrogação, ou seja, estou comparando o conteúdo disso com barra interrogação. Se for,
que é o 0, vai aparecer programa desenvolvido por Davi Busato. Se eu der Enter aqui, olha lá o que aparece. Bem, se o argv, a posição 1, for calc, aí ele vai esperar o quê? A contagem de argumentos ser igual a 5. Porque agora o que eu vou ter que falar? O primeiro número, por exemplo, eu posso pôr assim, ó. 1 mais 2, só isso. 1 mais 2, isso. Porque olha só, isso aqui vai me dar 5 argumentos. O nome do programa, o barra calc, um número mais outro número. O barra calc está no argumento 1. O primeiro número tem que estar no argumento 2. Então ele faz a verificação. Se der, olha lá, e tem a função é inteiro para verificar se esse conteúdo aqui é um número inteiro. Se for, deu tudo certo, não vai entrar aqui, vai verificar o argumento 4, que é esse cara aqui, se ele é um número. E depois o argumento 3 ele verifica se é um mais, se é um menos, se é um x, se é um barra ou se é um pol para fazer a operação. Aqui eu usei o x de propósito ao invés do asterisco. Tá? Então, 1 mais 2, ele vai me retornar 1 mais 2. Porque ele converteu esse texto 1 no número 1, o 2 no número 2, vai fazer a conta de mais, de adição, porque eu comparei o terceiro argumento com a string que tem um caractere mais. Então, ele vai mostrar isso aqui. Se eu der Enter aqui, vocês vão ver que vai aparecer 1 mais 2 igual a 3. Então, uma calculadorinha. E aqui eu posso digitar qualquer coisa, tá? 34.243, 1 mais 34.243 é 34.244. Tudo bem? Então, tá. Esse então, pessoal, eu vou aproveitar, eu já vou direto aqui. Esse era o último exemplo? Era o último exemplo. Depois vocês dão uma estudada nele. O que o E inteiro faz? Olha lá, eu passo a string, percorro essa string caractere por caractere. Isso aqui não é uma prática muito boa, porque toda vez que você comparar, vai contar a quantidade de caracteres da string. Legal seria você armazenar isso aqui numa variável. Tá? Eu não sei se o compilador vai automatizar isso. Eu acredito que não. Não sei. Enfim, teria que ver o assembly que ele gera, né? Ou seja, se ele faz a conta uma vez e armazena numa variável temporária ou se ele fica chamando isso aqui várias vezes. Aqui ele verifica, se não for dígito, alguém da string, que eu estou passando assumindo que é um número inteiro, ele retorna falso. Se eu percorrer a string inteira sem entrar no if, retorna true, ou seja, o número é inteiro. Né? Já vamos ver o primeiro exercício, tá certo? Porque aí a gente já fecha essa aula e não tem exercício criativo. Inclusive na aula anterior, ou numas 2 aulas anteriores, eu falei que a gente tinha acabado com exercícios criativos. Não, ainda tem acho que 2 ou 3 capítulos com exercícios criativos ainda. E, inclusive, o próximo capítulo do livro, que é a nossa próxima aula, a 14ª aula, 14ª, a 14ª aula, a gente vai fazer um exemplo um pouco mais elaborado usando ArrayLib, tá bom? Inclusive já usando o template, um template mais parrudo, mais bonitinho, mais organizado, tá? Vamos lá então. Exercício 9.2. Atenção, para todos os exercícios a seguir, considere que as strings possuem no máximo 40 caracteres válidos. Se as strings possuem no máximo 40 caracteres válidos, quer dizer que você tem que declarar arrays de tamanho 41, que você tem que ter aquele 1 a mais para guardar o contrabarra zero. Nas entradas não vai fazer nenhum, não vai dar nenhuma entrada incorreta também, tá certo? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não vai... as entradas não vão extrapolar os 40 caracteres, estou querendo dizer, tá bom? Então escreva um programa para ler uma string e apresentar seus 4 primeiros caracteres. Então vamos aqui no VS Code, aqui na área de trabalho, curso C, cap 9. Vou fazer 2 exercícios, tá? Porque esse aqui ele é bem simplesinho. EX 9.1.c. Aumentar um pouquinho a fonte aqui, né? Include stdio.h, include stdlib.h. Já vou dar um include na string.h, tá? Porque a maioria vai lidar com string, vai fazer leitura de string, inclusive. Se você for lidar com caractere, ainda tem que dar o include no include
no ctype.h. Fechou? Isso aqui não vai precisar. Vamos lá. For não, né? Main void return 0. E vamos lá. Tem que entrar com uma string. No máximo 40 caracteres válidos. Então, char. Vou chamar de texto. Você dá o nome que você quiser, tá? Texto, frase, expressão, o que você quiser. 41. Máximo 40 caracteres válidos, tá bom? Tem que declarar como array aqui, não como ponteiro, porque eu preciso ter acesso direto a isso aqui. Eu não estou inicializando e pondo numa variável, pondo no ponteiro direto. Apesar disso aqui ser um ponteiro, eu quero criar esse espaço de 41 posições, que eu vou usar quantas que eu precisar, e ter o ponteiro para lá. Vou fazer a entrada. Como entrada é fgets. Ah, não. Primeiro vamos pôr o printf, né? Printf string. Isso aqui. Entrada, fgets. Primeiro parâmetro. Vocês estão vendo que tem aqui, o VS Code já está sugerindo, os nomes das variáveis são meio esquisitos, mas dá para entender. Buffer é onde você vai armazenar. Max count é a quantidade, é o tamanho desse buffer. E o file é o string que a gente vai passar, que é o stdin. Então vai ser sempre assim. Aqui é o teu array que vai armazenar o dado que vai entrar. Ele não pode ser const, né? Que no nosso caso aqui chama texto. Qual que é o tamanho máximo dele? 41. Qual que é o fluxo de entrada? É o stdin. stdin. Tá certo? Isso aqui vai fazer a leitura. Próximo passo, descartar o pulo de linha. Nesse caso aqui, ele quer que apresente os 4 primeiros caracteres. Aqui mesmo que você não remova o pulo de linha, só para vocês verem, só para ficar claro o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se eu fizer isso aqui, não é o exercício ainda, né? Compilei. E eu puser aqui teste e der enter, vai ficar melhor ainda se eu fizer isso aqui, ó. Ó, eu pus um outro printf depois. Opa. Então, ó, F6, teste, vou dar enter. Olha só o que apareceu na tela. Teste, pulou uma linha, apareceu ABC, mas não tem pulo de linha aqui. Tem, o pulo de linha está dentro do texto. Tudo bem? Isso é para vocês verem que o pulo de linha está ali. Vou remover o pulo de linha. Texto, em qual posição? strlen do texto, menos 1 é igual contra a barra 0. Se eu salvar agora, vou salvei no caso, né? Vou rodar. Vou digitar o teste de novo e vai dar enter. Agora vocês vão ver que a saída vai aparecer teste e junto dele o ABC que está aqui, ó. Lá, teste ABC. Porque eu consumi o pulo de linha. Normalmente a gente não vai querer aquele pulo de linha na string. Para esse exercício, você não precisa fazer isso, porque você só quer os 4 primeiros caracteres, tá? Mas a gente vai deixar assim um padrão para, inclusive, você não esquecer de fazer, não pecar por essa falta aqui, tá bom? O que o exercício pede para imprimir os 4 primeiros caracteres? Você pode simplesmente colocar 4 printfs, ou então você imprimir de fato os 4 primeiros caracteres. Printf c, dá um espaço aqui, texto i, não está batendo ainda com a saída que é esperada, tá? Mas vamos lá. Fiz isso aqui. Vou usar o teste de novo. Os 4 primeiros caracteres de teste é o T, E, o S e o T. Olha lá. T, E, S, T. Agora, só a saída aqui, se você estiver fazendo a correção pelo juiz, é para colocar vírgula depois de cada caractere ou ponto se ele for o último, né? Então, eu imprimo isso aqui e se o I for menor que 3, eu imprimo uma vírgula e um espaço. Caso contrário, eu imprimo um ponto. Opa! Cancela. 6. Teste. Olha lá. T, vírgula, espaço, E, vírgula, espaço, S, vírgula, espaço, T, ponto. Tá? Se o I é menor que 3, ou seja, para os primeiros caracteres, né? Para os primeiros 3, 0, 1 e 2, posição 0, 1 e 2,
imprimiu o C e pôs pôs uma vírgula. Caso contrário, pôs um ponto. A gente poderia fazer tudo isso aqui, inclusive, assim, ó. Vamos pensar. Porcento S, isso, porcento S. E aqui, ali, a gente usa o operador ternário. Se o I menor que 3, I é menor que 3, então dá isso aqui. Caso contrário, um ponto. Aí a gente tira isso aqui. Sei que talvez fique um pouco confuso. É bom evitar confusão, né? Vou pôr qualquer outra coisa aqui. Vai aparecer o S, o D, o H e o F. Olha lá, esse D, H e o F. Estou usando um operador ternário aqui para gerar essa string, que pode ser uma vírgula e um espaço ou só um ponto. Se o I for menor que 3, é vírgula e espaço. Caso contrário, é o ponto. Próximo. Eu não vou fazer, não. Eu vou explicar para vocês um por um agora, tá? Exercício 9.2. O que é o exercício 9.2? Escreva um programa para ler uma sentença e apresentar o primeiro caractere, ou seja, posição 0, o último caractere, strlen menos 1, e o número existente de caracteres, existente na sentença, ou seja, o retorno da strlen. Tá bom? Exercício 9.3. Programa para ler uma sentença e imprimir todos os seus caracteres das posições pares. Se algum caractere for um espaço, imprima o cercado de aspas simples. Então, olha lá. 1, 2, 3, o texto. Caractere em posição par. U, posição par, posição 0. M, posição 1, não aparece. Espaço está na posição 2, posição par. Só que ele é espaço, então você imprime ele com abre aspas, espaço, fecha aspas. Tá bom? É isso que tem que fazer. Próximo. Caractere, posição ímpar. A mesma coisa para o espaço. Próximo. Leia uma string e imprima 5 vezes ela. Próximo. Ler uma string e imprimir essa mesma string dependendo da quantidade de caracteres que ela tem. Então, a Aurora tem 6 caracteres, vai imprimir 6 vezes. Se fosse Davi, imprime 5 vezes. Se fosse Fernanda, que é outro exemplo que eu estou dando, o nome da minha mulher, aí Fernanda tem 8, vai aparecer 8 vezes. Tá bom? Próximo, ler. Escreva um programa que leia 5 pares de string, então 10 entradas. Um par, um nome, outro nome, outro nome, outro nome, 5 vezes isso. Depois vai aparecer iguais, se eles forem iguais, ordem crescente, se você forneceu na ordem crescente, e ordem decrescente, se você forneceu na ordem decrescente. Então tem os exemplos aqui e as saídas aqui, tá bom? 9.8. Escreva um programa que leia 3 strings. A seguir, imprimir as 3 strings em ordem alfabética. Aí, de novo, bendito de colocar na ordem, só que aqui agora tem que usar o STRSMP. Lembra que a STRSMP de 2 strings, se der negativo, a primeira vem antes da segunda. Se der 0, as duas são iguais. Se der positivo, a primeira vem depois da segunda. Próximo. Exercício 9. Opa! Comeu aqui, ó. Será que isso aqui vai atrapalhar? A função inverter. Eu vou ter que eu gero uma nova, eu já vou fazer umas correçõezinhas, eu gero uma versão nova do livro e coloco lá no GitHub, tá, ó. A gente está aqui com tá faltando o nome do outro parâmetro. O outro nome do parâmetro aqui seria a string que você está usando como base. Tá? Então, olha lá, se você entra com abacate verde, a tua função inverter tem que armazenar no array que está entrando aqui, esse cara aqui invertido. Tá bom? 9.10. Criar a função que chama tamanho e você passa a string, ela tem que retornar o tamanho da string. Não é para usar o strlen que faz isso. Eu quero que você implemente a função que faz isso. Só parar para pensar. Exercício 9.11. Como que é? Se ele entra com um caractere, lê com scanf, lembra do espaço %C, vai ler um caractere, depois uma frase, depois outra frase, depois outra frase, depois outra frase, depois outra frase, até que apareça fim, e aí o teu programa tem que gerar. A frase camarão assado tem que mostrar, tem 5 ocorrências do caractere. Você vai contar a quantidade de ocorrências daquele caractere em cada uma das entradas, tá certo? Leu a primeira, é igual aquele exercício de while, lembra que tem entrada e saída misturada? Leu a primeira frase, mostra a quantidade. Leu a segunda, mostra a quantidade. Leu a terceira, a quantidade. Até que apareça fim, você não vai mostrar a quantidade, você vai terminar o programa.
Próximo, aqui foi uma brincadeirinha quando saiu os episódios no Game of Thrones, né? Começou a mostrar os White Walkers, né? A última temporada, penúltima temporada foi uma vergonha, né? De tão ruim, né? A série começou tão bem, depois virou uma bela de uma merda, né? Não sei se eu posso falar no YouTube palavrão. Uma merda, né? Uma bela de uma porcaria. Enfim, contar ocorrências de vogais. Não, das 5 primeiras letras do alfabeto. Então entrou com uma frase, o teu programa tem que contar ocorrências das 5 primeiras letras do alfabeto, que podem ser maiúscula ou minúscula. Então nessa frase, ui, que medo do White Walker, você tem um A, 0 Bs, 0 Cs, 2 Ds e 4 Es. Para contar maiúscula e minúscula. Tá certo? Aqui as vogais, mesmo processo, só que para contar vogal. Aqui, uma função para transformar uma string em maiúscula. Então você vai modificar ela mesma. Passa caractere por caractere, convertendo em maiúsculo e guardando na mesma posição. Olha lá, fui comprar um computador, virou fui comprar um computador, tudo em maiúsculo. Outra função, tornar minúscula, vai fazer o mesmo processo, só que em vez de tornar maiúscula, vai tornar minúscula. Fui comprar um computador, vai ficar tudo minúsculo. Próximo, 16. Remover letra. Isso aqui é parecido com um exercício de array que vocês fizeram, onde removia a ocorrência de um número que era encontrado. Aqui é para um caractere. Uma função, você passa uma string, remove o caractere. Tá lá. Já acabou, Jéssica? Isso aqui foi um meme também de uns anos atrás. Não sei se vocês chegaram a ver. A menina tá numa briga, a menina bate nela, aí ela faz assim, já acabou, Jéssica? A menina que apanhou, tadinha. Então, já acabou, Jéssica? O A vai remover o A, inclusive o maiúsculo, tá bom? Remove maiúsculo e minúsculo. Então a frase vai ficar dessa forma: espaço continua, espaço. Próximo, contar palavras. Entrou uma string, vai contar a quantidade de palavras. Mas como você conta a quantidade de palavras? Assume que só vai ter um espaço, a quantidade de palavras é a quantidade de espaço mais um. Né? Então, olha, a aranha, arranha, a rã. 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Eu tenho 4 espaços, porque eu tenho 5 separado por espaços, né? Você tem 5. Próximo, se uma string é palíndromo, ou seja, se eu ler ela da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, é a mesma. Você já sabe inverter a string, porque tem um exercício. Pega a string, guarda a inversa dela em outra string e compara. Se a comparação der zero, ou seja, se elas forem iguais, quer dizer que é palíndromo. Caso contrário, não é palíndromo. Substring, para fazer o recorte de uma string, você passa a string, onde você quer armazenar o recorte, você passa a origem, o início e o fim. Ou seja, girafa, início 0, fim 3, na string que vai ser passada com o parâmetro recorte para você armazenar, vai armazenar do caractere 0 até o 2. O fim não entra, tá certo? É o intervalo iniciando em 0, finalizando em 3, só que ele é aberto no 3, fechado no 0. É um dialeto que é usado nas funções para recortar string mesmo nas linguagens de programação. Contém, se nessa string aqui existe essa. Isso aqui tem que pensar um pouquinho. 21. Imprimir centralizado. Você passa uma string e você vai centralizar num terminal de 80 colunas. Então imagina que você só tem 80 colunas para mostrar a string, você tem que mostrar ela no meio do terminal. Olha lá, aqui nesse exemplo, aqui se eu imaginar que aqui eu tenho 80 colunas, um texto qualquer vai aparecer no meio. Alinhar à direita, jogar lá no fim do terminal, assumindo que ele tem 80 colunas também. Ele só está assumindo hoje em dia, é difícil você ter um terminal fixo em 80 colunas, você tem mais espaço, né? Mas a gente está imaginando que tem. Imprimir caixa, entra uma string e vai imprimir uma caixa dessa forma, aqui em volta da string, dependendo do tamanho dela. Tudo bem? Aí vem exercício criativo. Aqui tem exercício criativo, inclusive, que eu falei que não tinha, né? Que eu achava que não tinha. Não, eu falei que não tinha, né? Mas tem. Exercício criativo 1. Ensina uma função nova que chama MeasureText. Você passa o tamanho, o texto que você quer medir e o tamanho da fonte. Isso aqui vai retornar o tamanho do texto em pixel, a largura dele em pixel. E é para você alinhar ele à direita na tela. Então você entrou com o texto, vai alinhar à direita. Próximo, colocar no meio. Você já sabe o MeasureText, então teoricamente você tem que saber colocar o texto no meio. E fazer ele na vertical, um caractere por vez, um embaixo do outro. E o próximo, esse estava alinhado em cima,
alinhar embaixo e o próximo alinhar no meio. Tem que pensar um pouquinho para fazer esses. Tudo bem? Pessoal, ficou meio corrido agora o final, mas é para caber tudo numa aula só. Eu acredito então que eu expliquei tudo que eu precisava explicar. Espero que vocês estejam aproveitando, que estejam gostando, que esteja sendo útil. Ah, vou pedir um favor para vocês. Comenta se você está seguindo o curso, faz um comentário aí, vou falar igual os YouTubers, né? Faz um comentário para mim no texto, qualquer coisa, põe na string, tá certo? Dá um like para poder divulgar mais os vídeos do canal para quem precisa, tá bom? Porque aí quem está precisando, quem quer aprender esse tipo de coisa, ou mesmo quem não quer aprender e quer ver alguma coisa do tipo, né? O YouTube acaba sugerindo para essas pessoas. Tudo bem? Obrigado então, pessoal. Valeu e até mais.